Opa, e aí? Beleza, Fernando? Tranquilo? Suave. Boa noite, Fernando. Uma honra estar entrevistando você hoje. Valeu, Miranda. Obrigado aí, cara. Como é que a gente tudo mais ainda? Miranda é nosso mini PVC. É Wikipédia. Então tô pressionado aqui. Fernando, como que foi trabalhar com o Zico? Por que eu pergunto isso? Porque eu sou muito fã do Zico e muito mais meu pai. Meu pai é doente pelo Zico. Flamenguista? Então... Não, meu pai é palmeirense. Então, essa pergunta também vai para ele em homenagem. Como que foi estar perto de um cara tão grande e você sendo comentarista, que já tinha visto vídeos, lances dele e tudo mais, como que foi trabalhar com um cara tão grande nesse nível? Cara, primeira vez que eu encontrei com o Zico lá no Esporte Interativo, eu me tremi inteiro, assim, sendo muito direto. Eu olhava assim ele pela redação e é como se fosse uma entidade ali, né, do seu lado. Então foi uma realização, assim, para quem não conhece o Zico, ele é um cara assim espetacular, cara. Um cara assim que fala com todo mundo, uma humildade absurda. Eu tenho o apelido de Donan, né? Eu ia perguntar. Me chama de Donan. Tipo assim, eu nunca ia imaginar que o Zico, né? Naturalmente ia falar, ei, Fernando, uma coisa mais formal, né? E às vezes eu tava na redação e aí, Donan? Tipo, assim, como se ele fosse um amigo meu, né? Da infância, assim, da escola. Então, foi um cara espetacular. Eu não fiz muitas transmissões com ele, né? Porque na época você tinha uma hierarquia, né? Você tem uma hierarquia na escala. O Vitor Sérgio fazia muito mais transmissões com o Zico. Mas eu fiz alguns programas com ele e sempre foi, assim, o jogador que ele era, né? Além de ser um cara que fez muitos gols, era um cara que dava muita assistência também, com aquela elegância. Então foi espetacular, assim, foi um dos caras mais pesados, assim, que eu tive a honra de trabalhar junto e de aprender também, né? É um cara que tem muito a ensinar e na época até, de esporte interativo, eu fiz a Superliga Indiana, né? Eu tive a chance de fazer a Superliga Indiana e ele era o treinador. E aí eu fiz os jogos da campanha do Zico como treinador e inclusive comentei jogos com o filho dele. Então ficava até um pouco pressionado, né? Não podia criticar muito, né? Mas o trabalho foi bom e foi espetacular trabalhar com o Zico, ter a convivência com ele, assim. Tenho familiares flamenguistas, todo mundo que o coloca como um deus, né? E foi sensacional. Ó, só pra dizer aí que o homem tá aí, o canal subiu o nível e para combater toda a desinformação por mim falada nos últimos tempos, trouxemos aí o brabo. Que isso? Só para complementar, eu acho que é isso que faz o Zico tão especial, né, cara? A humildade que a gente consegue ver do lado de cada telinha, mesmo sem conhecer ele, a gente vê que é um cara super solícito a todos e tão simples que isso até aumenta a nossa admiração por ele, né? Eu não o vi jogar, mas eu consigo sentir isso nas pessoas que admiram ele. E é bem especial, né? E Marcelo, só para completar o que você falou, né, eu acho que você pegou num ponto muito importante. Primeiro, obrigado aí também pelo elogio. Você pegou num ponto muito importante, cara, porque a gente vê jogadores até da nossa geração, né, um pessoal jovem começando assim, com uma amarra absurda, como se já tivessem conquistado muito, como se fossem lendas do futebol, e longe disso. O Zico, ele é um caso raro de uma personificação de um clube. Quando você olha o Zico, você vê o Flamengo. Ele representa a história mais gloriosa do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo agora está se reerguendo além do Zico, né? A gente tem visto um Flamengo muito forte nessas últimas temporadas. Na última temporada, né? Só que, assim, por tudo que ele conquistou, um cara que é respeitado no mundo inteiro, que foi jogador de seleção brasileira, que é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, quando você olha essa humildade, o jovem jogador tem que se espelhar nesse cara, entendeu? Ele não conquistou o que ele conquistou à toa, não. Foi muito também por conta do caráter. O talento ele sempre teve, né? O ser humano tem que se espelhar no Zico, né? Praticamente é isso, que ser humano. Mas vamos lá, pergunta. Eu queria saber aí, como a gente está começando também, cada um tem o seu estilo de falar. Eu falo um pouco mais com alegria do futebol, o pessoal traz mais informação e tudo mais. Você, por ter trabalhado com tanta gente influente, de assistir Mauro Betti, todos os exemplos que você acabou de citar aí na entrevista, eu queria saber como que faz para conquistar um lugarzinho ali. Como que faz para falar assim, esse comentário realmente é o estilo do Fernando Campos. Daqui uns 5, 6 anos, quando olhar para trás, falar assim, poxa,
tinha um comentarista, o Fernando Campos, que falava exatamente da forma que essa pessoa falava. Como que você faz assim para encaixar o seu estilo de comentário? Tive muitas referências, né? Eu tenho muitas referências até hoje. Eu tô em formação ainda, né? Tô aprendendo. Eu senti que às vezes no início, né? Você tem muito... É natural você olhar um espelho e tentar meio que... Não é copiar, né? Mas você tentar fazer um estilo semelhante. Natural, né? Depois você vai se encontrando. Eu acho que vai muito daquilo como você se sente à vontade, como você tem a aceitação do público. Eu sempre gostei muito do conteúdo, né? Assim, de trazer algo com conteúdo, com informação, para ir fortalecer o meu argumento. O Messi é o melhor do mundo, mas ele é o melhor do mundo por quê? E aí eu trazia informações, eu trazia o conteúdo. Eu acho assim que vai muito de cada pessoa, assim. Se você acabar copiando muito um profissional, isso vai ficar visível. E aí você não vai ser um cara com identidade. Você tem que encontrar a sua identidade. Se você gosta de ser um cara mais alegre, trabalhe dessa forma. Por exemplo, o Ale Oliveira foi um cara que eu tive o prazer também de trabalhar no esporte interativo. Ele tem um estilo dele. Ele tem o público dele. Vai ter gente que não vai gostar do trabalho dele, mas ele tem o público dele. Ele tem a identidade. Você sabe que ele vai analisar de uma maneira mais descontraída. Acho totalmente válido. Ele conseguiu crescer em cima do trabalho dele. Quando você olha o PVC, por exemplo, falam que o Miranda, né? É o PVC aí do Geração 8 a 7. Você sabe como ele vai te... Ele vai lembrar de um time espetacular, ele vai lembrar de uma estatística espetacular. É o estilo dele. Eu sempre procurei pegar um pouco das minhas referências para formar o meu trabalho, entende? Então vai ter um momento que eu vou ser mais contraído, vai ter um momento que eu vou falar mais sério. É um pouco de pegar um pouco de cada característica e formar a sua identidade. Mas você tem que ter a sua identidade, senão você é esquecido. Levando em consideração o que você falou sobre a função de jornalismo, eu queria saber, quando você faz um comentário de uma determinada partida, você acaba criticando o jogador, como é que ele dá depois de você criticar o jogador, como é que ele dá depois, o próprio jogador sabendo que ele escutou o que você falou, dando uma opinião sua, que você falou dele, que ele achou meio constrangido, e como é que ver com um telespectador também, quando ele vê o jogo pela TV e você comentando, e vê que, ele faz um comentário meio que errado do time que ele torce, você faz falando errado. Como é que lidar com essa crítica e essa pressão? Cara, eu lido até bem com as críticas quando são justas, né? Todo mundo aqui acho que tem o Twitter e vê como é que às vezes é a prática do Twitter, né? A galera persegue, a galera xinga, a galera aí... Às vezes eu dou uma resposta um pouco mais forte ali. Com o jogador, cara, eu não tive muito problema, não. Porque eu sempre, no meu trabalho, eu procurei nunca ser desrespeitoso, né? Você pode criticar a atuação de um jogador de uma maneira mais leve. Acho que você tem que criticar, mas você não precisa humilhar o jogador, como a gente vê alguns profissionais acabam fazendo. Né? O cara é um trabalhador ali. Mas eu já tive um grande problema com o presidente, cara, de um clube. Eu não vou falar o nome dele, porque não vou voltar com isso, mas é um presidente até controverso, um cara polêmico, com algumas histórias pesadas no currículo dele, inclusive de tiro, de arma. Enfim, eu fui fazer um jogo do clube dele e fiz críticas necessárias sobre uma gestão que não era profissional. Um time que na época ele botava o filho dele para jogar, e o filho dele não tinha nenhuma condição profissional de jogar. Enfim, era uma Série C do Campeonato Brasileiro. E ele me ligou. Ele conseguiu o número da redação do Esporte Interativo na época e me ligou, meio que deu uma ameaçada, né? Só que eu consegui levar numa boa, cara. Eu consegui meio que trazer ele pro meu lado. Falar, tô fazendo meu trabalho, eu não fui desrespeitoso com você. Se alguém te passou que eu falei dessa forma, eu não falei dessa forma. Eu sou jornalista, eu tenho o dever de criticar. Se você fizer um bom trabalho, eu vou te elogiar. Se você não fizer um bom trabalho, eu vou te criticar. Então, acho que é muito isso, assim, saber lidar. Eu vou errar na minha análise em alguns momentos, não vou ser certo sempre, e eu aprendo muito também com esse feedback. Às vezes eu vou fazer um comentário, você vai falar alguma informação que vai provar que eu estou errado, então você vai acrescentar de alguma forma, entendeu? A minha visão, e até ajudar na modificação de uma ideia minha. Não dá para se fechar numa bolha de eu estou sempre certo e não interessa o que as pessoas estão achando, não. A gente tem que ouvir, mas ouvir sempre a crítica justa. É complicado que você vai dar uma explicação construtiva e a pessoa entende errado, né? É complicado. Eu sinto muito isso no Brasil ainda, assim. Tem uma resistência com conteúdo, cara.
Não tô me colocando aqui como o cara tem super conteúdo, não. Tô falando de uma maneira macro, tá? Às vezes você quer fazer uma análise que não é uma análise rasa e parece que o público quer uma análise rasa. Ele quer escutar aquilo que ele deseja. Ele quer escutar só o que o favorece. Quer escutar que o time dele tá bem. Se você critica o time dele, ele não aceita. É difícil. É lidar com o público, né? Lidar com opinião. É complicado. Famoso cara clubista, né? Tem demais. Fora que na rede social, eu acho que hoje isso também ajuda, porque sempre tem aquele cidadão que tá louco pra ver o circo pegando fogo, e aí pega um comentário aqui, e aí ele dá aquele edit safado e manda pra pessoa e fala assim, olha o que esse cidadão mandou. Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade, né? Tu poderia falar na transmissão, e aquele ia pegar o VT, sei lá, depois de amanhã, quando ele tivesse mais descansado do jogo, a cabeça já no lugar, e, ele claramente não ia levar. Só que hoje em dia tu entra no Instagram lá, meu Deus do céu, cara, é cada um querendo achar lugar, dedo na ferida de onde não tem, polêmica onde não tem também, ou então tornar uma polêmica que às vezes é pequenininha, vira uma bomba. A gente tem alguns perfis no Twitter, né, o Marcelo, que eles hoje estão transcrevendo o que você fala no programa, na transmissão. E às vezes ele pega uma forma que assim, a pessoa não escutou, aí bota ali, aí começa a perseguição, né? Começa aquela milícia virtual a vir pra cima. A gente tem que saber lidar. Eu ia emendar minha última pergunta aqui. Vamos deixar o futebol de lado e qual a transmissão assim esportiva que você gostaria de ter narrado? Assim, no mundo, que já aconteceu ou que ainda pode acontecer, tirando o futebol, qual que você gostaria de ter narrado ou gostaria de narrar? Desculpa, de participar da narração. Participar da narração, eu digo, desculpa. Não pode ser futebol. Não, sem ser o futebol. Aí você me quebrou, hein? Eu ia falar a Copa de 70, mas não pode ser futebol. Cara, eu gostaria de trabalhar com NBA. Assim, eu acho que eu gostaria de ter acompanhado o Chicago Bulls do Michael Jordan. Acho que seria... A gente viu aí, né, na Netflix, né? Sim. A série, eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais ali de uma lenda, né? Para muitos, o maior atleta de todos os tempos. Tem essa discussão, né? Que é o maior atleta de todos os tempos. Eu gostaria de ter trabalhado naquela época e ter visto o Michael Jordan de perto. O basquete é um esporte que eu gosto, não domino, mas eu costumo ver os jogos, né? Já fui a alguns jogos, né? Até nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, eu fui a alguns jogos, vi a final lá, a seleção norte-americana vencendo. Então eu gostaria de ter visto aí o time do Chicago Bulls. A minha pergunta ia ser justamente na história do futebol, mas fica difícil a gente, assim, vejo diversas entrevistas, todo mundo fica falando da seleção de 70, a seleção de 70, e aqui eu pensei, ele vai falar da seleção de 70 com certeza, daí eu falei, deixa eu dar uma mudada. Show de bola, obrigado. Eu ia falar 70 ou a seleção holandesa, né? Do Cruyff. A laranja. A laranja mecânica eu também gostaria de ter visto. Fernando, eu queria falar mais sobre o futebol brasileiro, que todo mundo sabe que antigamente o Brasil era o país do futebol. Eu atualmente considero que é o país do futebol. Aí eu queria ver em questão de qualidade de futebol local e organização, e quanto tempo você estima ou prevê que o futebol brasileiro poderia se tornar no topo do futebol e passar ao futebol europeu? É difícil falar em quanto tempo, acho que a gente está muito atrás ainda. A gente está muito atrás questão física, intensidade de jogo, se a gente for analisar um jogo daqui da Premier League, a gente vê isso claramente. A gente já vê alguns clubes aqui trabalhando com uma intensidade bem interessante, como o Flamengo, só que o Flamengo tem meio que uma mentalidade europeia hoje no clube, né? Com o Jorge Jesus, com uma comissão técnica que trabalha nesse sentido. Também temos outros trabalhos aí de qualidade. São Paulo, por onde passa, impacta. Renato Gaúcho, no Grêmio, é um cara que tem feito esse trabalho. O Atlético Paranaense, com a sua gestão interessante. O próprio Thiago Nunes, né, que está no Corinthians, apesar da fase um pouco regular. A gente tem bons nomes aqui. Eu acho que passa muito, é uma questão muito estrutural, assim, passa muito por CBF, como vai tratar o produto, calendário, assim, é fundamental, porque a quantidade de jogos, ela acaba prejudicando a qualidade do jogo, do que os clubes acabam apresentando, e também muito dessa renovação do nosso quadro de técnicos. E quando eu falo renovação, eu não falo só de nova geração, não. Acho que esse intercâmbio que a gente tem visto aí de técnicos do exterior tem sido, assim, bem interessante para o nosso futebol brasileiro, porque a gente vê treinadores que não têm aquela amarra com o resultadismo. Né? Com um cara que é formado aqui, ele normalmente ele acaba não expondo muito o seu time,
ele não é muito arrojado, ele não é muito ousado, porque ele está preocupado na manutenção do emprego dele. O cara que vem de fora, ele quer impactar a liga. Ele vem aqui para entregar algo a mais. Não é só vencer, é como vencer. Eu acho que essa mentalidade ela tem que ser modificada e nós da imprensa, vocês que estão começando, a galera que já está trabalhando, nós temos que analisar o jogo, porque o futebol não é um esporte amador. O futebol é um esporte profissional, estudado, tem tática, você tem estratégia, você tem que demonstrar repertório. Então acho que a gente está muito atrás ainda, por conta disso, da forma como a CBF acaba tratando o futebol, né? A gente tem que padronizar muita coisa ainda aqui no futebol brasileiro. Talento a gente sempre vai ter. A questão é o jogo coletivo. Acho que o jogo coletivo no Brasil ele ainda está abaixo. Só que esse intercâmbio ele enriquece. Qualquer intercâmbio enriquece qualquer ser humano. A gente tem soberba, às vezes, alguns treinadores, né? O Luxemburgo, por exemplo, acho que não tem que aprender nada. Eu tenho o máximo respeito pelo Luxemburgo. Mas ele está de brincadeira quando ele fala que não vai aprender nada com o Jorge Jesus. O que ele está fazendo diferente? Óbvio que está fazendo uma coisa diferente. O cara pegou o mesmo time do Abel Braga e ganhou tudo. E não só ganhou, né? Jogando muito bem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Miranda, acho que a gente está bem atrás. E espero que a gente siga um caminho aí profissional de gestão, de estrutura, de parte tática, de tudo isso. Fernando, obrigado aí pelo tempo, valeu pela sua disponibilidade em responder todas as perguntas com essa total paciência e dedicação. Valeu, hein, mano? Nada, que isso. Valeu, Marcelo, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, valeu.